Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? Retornando agora das férias, né? Para que a gente possa dar continuidade aqui à aula de segurança da informação, né? Curso técnico de informática para a internet. Vamos entrar agora na unidade 2, a parte de criptografia, certo? Então, vamos falar um pouquinho a segunda unidade do nosso da nossa disciplina, né? Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de criptografia, falar um pouco sobre o que é criptografia simétrica, o que é criptografia assimétrica, né? A junção das duas que a gente utiliza no conceito de envelopamento digital, falar um pouquinho sobre o protocolo TLS que é utilizado nos sistemas web, né? Nos sistemas que vocês vão desenvolver para fazer o desenvolvimento dos sistemas de vocês, né, das soluções de vocês e garantir a segurança, né, da informação na comunicação desses sistemas com o cliente, né? E por fim a gente vai falar um pouquinho sobre assinatura e certificação digital, tá? Então a palavra criptografia, ela na verdade deriva de duas palavras gregas, né? O cryptos, que seria secreto, e o graphein, que seria a escrita. Então pode ser traduzido aí, uma tradução livre, né, que seria considerado e compreendido como uma escrita secreta, né? Então ela tem ali o objetivo de criar aí uma cifra, né, sobre uma mensagem. O que é uma cifra? O que é o ato de cifrar, né, a cifragem, né? É o ato de alterar uma mensagem original através da substituição dos caracteres, no caso computacional bit a bit, né, a gente substitui bit, de modo a torná-la ineligível para quem não conheça aí a maneira correta de interpretar ela. Né? Então, né, antigamente se utilizava os caracteres, né? E hoje nos sistemas computacionais se utiliza a mistura dos bits, né, para fazer isso. O primeiro uso documentado aí de criptografia ele é datado de 1900 antes de Cristo, lá no Antigo Egito. Né? Então, assim, a criptografia ela já é utilizada há muitos anos, né? Só claro, né, de formas bem diferentes e rudimentares, e agora nos sistemas computacionais de formas bem evoluídas, né, digamos assim. Ela possui aplicação nas mais diferentes áreas aqui, com o objetivo de proteger a informação considerada aí especial ou sensível, né? Na época antiga era utilizado principalmente em tempos de guerra ou nas mensagens entre os imperadores, os reis e, né, e seus feudos, enfim, onde tinha os campos de batalha para evitar que alguém aí descobrisse as informações que estavam sendo trocadas entre os imperadores, entre quem mandava, né, digamos assim, na época. Então, na criptografia que a gente chama de pré-computacional, a gente pode dividir, né, a criptografia entre pré-computacional e computacional. Né? Então, computacional é aquela onde a gente já começa a trabalhar com os bits, né, com os bytes, e é o que a gente vai mexer depois ali que eu vou explicar para vocês. Mas a criptografia antiga, ou seja, pré-computacional, né, o processo de cifragem ele era realizado através basicamente de técnicas de substituição e transposição de caracteres. Interessante que essas técnicas de substituição e transposição de caracteres elas permanecem até hoje nas tecnologias, né, nas técnicas de criptografia computacionais. Não é muito diferente, tá, pessoal? Então, tanto a cifragem quanto a decifragem, que é o ato de desembaralhar, digamos assim, a mensagem, elas poderiam ser realizadas manualmente ou mentalmente, né? Uma vez conhecido aí o processo correto. Então, um exemplo aqui é essa cítala espartana, né? Ou o bastão grego que o pessoal utilizava. O que ele era? Ele era, na verdade, uma fita de couro, né? Uma única fita de couro, onde tinham várias letras nessa fita. E como é que você sabia qual que era a mensagem que deveria estar, né? Depende da espessura do bastão, né? Do bastão grego. Então, se ele fosse mais grosso, né? As letras iam se organizar de uma forma aqui. Se ele fosse um pouco mais fino, elas se organizariam de outras formas aqui, né? Porque daria mais voltas, né? Digamos no bastão e a organização das letras aqui, os caracteres seria diferente, né? É, já, né? Então, isso aqui seria o primeiro modelo aqui, um dos modelos, né? Já a cifra de César é um pouquinho diferente. A cifra de César, o que ele fazia? Tinha os caracteres, ele deslocava para a direita os caracteres. Então, por exemplo, ó, aqui eu desloquei o B 3 caracteres para a direita. Então, o B vai se transformar na minha na minha mensagem cifrada, né? Então, ó, 1, 2, 3, ele vai se transformar em E. Então, tudo que é B vira E, tudo que é C vira F, né? E como é que eu faço para transformar de volta? Na verdade, eu sei que são 3 deslocamentos, então eu vou deslocar para a esquerda. Então, quando eu pego a mensagem cifrada, eu vou deslocar 3 para a esquerda. Então, o que é E
Na cifra, quando eu deslocar 3 para a esquerda, 1, 2, 3, eu sei que na verdade significa um B. Mas tanto esse quanto esse, eles são facilmente resolvidos, né? Se você ficar na tentativa e erro. Então eu posso ir montando aqui, botando espessuras diferentes, até que daqui a pouco apareça alguma coisa aqui que parece uma mensagem. Né? Aqui é a mesma coisa, eu posso ficar fazendo tentativas e erro aqui de deslocamentos, né? Como eu sei qual que é o tamanho do meu alfabeto, eu tenho basicamente aqui 25 chances aqui de testar. Eu posso fazer isso aqui na mão e o que aparecer aqui como algo mais ou menos parecido com a mensagem, eu posso assumir que é o resultado da minha cifra, né? Agora, quando tu transforma isso em um sistema computacional, você tem milhões de combinações, bilhões de combinações possíveis, isso já se torna inviável, né? Mas era o jeito que era feito antigamente, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fitas. A gente vai passar agora da criptografia pré-computacional para criptografia computacional, né? Então, quando a gente fala de criptografia na computação, né, basicamente a gente está falando assim do procedimento de criptografar e decriptografar, ou seja, decifrar e decifrar uma mensagem. Então, o que é criptografar? É quando você tem uma mensagem original, você aplica um algoritmo de criptografia e você tem como resultado essa mensagem criptografada, ou seja, toda embaralhada. O que é o ato de decriptografar ou decifrar? É quando você tem a mensagem embaralhada, aplica um algoritmo de decriptografia, que na verdade o algoritmo, tá, pessoal, para vocês entenderem, a maioria dos algoritmos, né, alguns são diferentes, mas a maioria dos algoritmos ele é o mesmo algoritmo, tá? A única coisa que tem é uma função, é um programa com duas funções, criptografar e decriptografar. Então, internamente, ele sabe como é que funciona. Você pega a mensagem, aplica, né, no algoritmo de decriptografia, ou seja, na função de decriptografia, e tem como resultado aqui a mensagem original. Então, basicamente, é assim que funcionam os algoritmos de criptografia. Você tem um algoritmo e você usa a mensagem original como entrada, aplica na função criptografar e tem como saída a mensagem cifrada, né, ou criptografada. E você também pode utilizar a função decriptografar do algoritmo, né, que você pega como entrada uma mensagem criptografada, aplica na função decriptografar e tem como saída a mensagem original. Ou texto em claro também, vocês vão escutar muitas vezes esse termo. Vamos falar um pouquinho então de alguns conceitos aqui. Então, os algoritmos de criptografia comumente utilizam aqui funções matemáticas com base para sua execução, para sua implementação. Essas funções, elas normalmente implementam uma chave, possuem uma chave, né? A gente chama de chave de criptografia, uma chave K, como entrada, gerada de forma aqui pseudo-aleatórias. A gente chama de pseudo-aleatória na computação, para controlar aqui a operação do algoritmo de criptografia. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, seja uma mensagem em texto claro, ou seja, uma mensagem inteligível para nós, chamada de M. Quando aplicada aqui a função matemática encriptar, a função E, né, sobre essa mensagem M, então, utilizando uma chave de criptografia K, como resultado a gente tem a mensagem cifrada C. Então, o que acontece? Eu tenho a mensagem original, eu aplico sobre a mensagem original a minha função de encriptografar utilizando a chave K. Como resultado, eu tenho a mensagem cifrada C. E eu posso fazer o contrário, a função ao contrário. Então, ao se aplicar a função matemática decriptografar, D, né, sobre uma mensagem cifrada, C, utilizando a mesma chave de criptografia aqui, né, ou chaves diferentes, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né, como resultado obtém-se essa chave em claro, então a mensagem em claro. Então o que acontece? Eu tenho a mensagem cifrada aqui dentro, C, eu aplico sobre essa mensagem cifrada a minha função D, que é decriptografar, utilizando uma chave de criptografia K, que no caso aqui é a mesma, né? E como resultado vou ter a minha mensagem original M, tá? Então, basicamente, todos os algoritmos de criptografia eles se modelam de forma matemática. Historicamente, os métodos clássicos aqui de criptografia eles são divididos basicamente em duas técnicas, substituição ou transposição, né? Na cifra de substituição, a gente preserva a ordem dos símbolos em texto claro, né? Mas somente disfarça eles. Então a gente faz eles parecerem. Então, a gente não muda a ordem deles, a gente somente faz eles parecerem outra coisa, né? Então, por exemplo, cada letra, o grupo de letras é substituído por um outro grupo de letras, né? Letra, grupo de letras, para criar um disfarce. Como por acaso a cifra de César ou cifra de Vigenère. Então, por exemplo, aqui na cifra de César, aqui, ó, eu fiz o B parecer um E, mas eu não tirei ele do lugar. Ele continua estando ali no lugar entre o A e o C. Só fiz com que ele parecesse um E. Vocês vão entender depois que isso tem uma implicação,
né, não tirar ele do lugar tem uma implicação no desenvolvimento do algoritmo. E a outra, que é a de transposição, onde na verdade ele desloca aquele caractere para uma outra posição. Então o que acontece? Ele efetivamente desloca esse cara aqui para uma outra posição aleatória, né? É, então ele reordena depois os símbolos, né? E não disfarça eles, ele não substitui eles. Os símbolos são aqueles lá, os caracteres são exatamente esse. Então a mensagem, claro, ela tá lá, todos os conteúdos dela, mas eu desloco elas. E claro, tem as funções mistas, que as além de substituir, elas também fazem transposição. Um algoritmo um pouco mais parrudo, digamos assim, né? Mais forte, né? Ele consegue, então, além de substituir, fazer a transposição, ou seja, é um algoritmo híbrido, né? No caso da transposição, a gente tem aqui alguns exemplos de cifras aqui que são utilizadas. Vou falar um pouquinho sobre a cifra de César para vocês entenderem. Então, considerando aqui um alfabeto de 26 letras, né? De A a Z. Então, se eu atribuir um valor numérico para cada letra do alfabeto, digamos aqui, A é 1, começando por 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Né? Eu vou ter o Z como número 26. As letras em texto claro são deslocadas K, lembra da minha chave de criptografia? K vezes para a direita, resultando assim no texto cifrado. Então, por exemplo, se eu tiver uma chave do tipo 3, a minha chave de criptografia for 3, eu posso dizer então que o A vai se tornar D. Então, o A eu vou deslocar 3 vezes para a direita. Então, 1, 2, 3. Ele vai se tornar D. O B vai se tornar E. Ó. O B eu vou deslocar 3 vezes para a direita. 1, 2, 3. Então, toda vez que eu tiver um B no meu texto, na verdade, eu vou escrever E. Né? E assim por diante. Ah, mas professor, o que acontece quando chega lá no final? Tu começa de novo. Então, por exemplo, o Y vai se tornar B. Por quê? Porque o Y está aqui, ó, e vai se tornar B. Então, ó, 1, 2, 3. O Z vai virar C, né? Então, o Z está aqui, ó. Então, vai deslocar. 1, 2, 3. Vai virar o C. E como é que eu faço para decriptografar? Usando a mesma chave, só que a operação contrária. Então, se aqui a operação é de soma, a operação contrária da soma é subtração. Então, em vez de eu deslocar para a direita, eu desloco para a esquerda. Então, se eu tenho um C na mensagem criptografada, eu desloco 3 vezes para a esquerda. 1, 2, 3. E eu vou ter, na verdade, no meu texto claro, Z. Aqui eu estou usando uma chave de criptografia 3, mas a minha chave poderia ser, por exemplo, 5. Então, se eu tivesse um A e tivesse uma chave 5, como é que ficaria? 1, 2, 3, 4, 5. Viraria um F. Ah, eu tenho um F e eu quero decriptografar com a chave 5. Então, eu desloco para a esquerda. A F vai virar 1, 2, 3, 4, 5. Vai voltar para o A. Bem simples, pessoal. Não tem muito segredo. Quando a gente monta isso aqui matematicamente, na verdade, a gente tem essa pequena equaçãozinha aqui, ó. Então, eu tenho então que a minha mensagem criptografada nada mais é do que a minha mensagem em texto claro, aplicando a função de criptografia com uma chave K. Essa chave K, na verdade, é um valor entre 1 e 26, né? Poderia até ser maior, se vocês quisessem, né? Mas ele só vai ficar girando dentro do mesmo alfabeto, né? Então, qual que é a operação matemática que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o valor, né, da minha mensagem, então digamos que seja o caractere aqui. Então, o A é 1. Então, é 1 mais o valor da minha chave. Digamos que a minha chave seja 3. 1 mais 3, ele vai dar 4. O mod 26 significa o quê? O mod 26 vai fazer com que, se vocês chegarem em 26, ele volte aqui para o 1. E assim por diante, tá? Então, o que acontece? 1 mais 3 vai virar 4. Qual que é o número 4 aqui do meu alfabeto? Ó, 1, 2, 3, 4. É o D. Então, com a chave 3, ó, o meu A vira D. Então, é essa matemática que eu vou fazer. E o inverso, então, pessoal. Então, o que acontece? Eu posso pegar a minha mensagem cifrada, né, aplicar meu algoritmo de decriptografia com aquela mesma chave, ou seja, o mesmo deslocamento, né, e eu vou ter a minha mensagem de texto claro. Como é que eu faço isso? É o contrário. Então, eu vou pegar o valor o meu caractere em C. Então, digamos que o meu caractere seja, deixa eu voltar aqui, seja o F. Então, meu caractere seja o F. O F tem o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. O F é 6. Digamos que a minha chave, né, seja 2. Então, ó, 6 menos 2, 4. Então, eu vou ter como texto claro o caractere 4. Se eu deslocar 2 vezes para a esquerda, ó, 1, 2, ele vai dar no D. Então, ó, o que é o D? 1, 2, 3, 4. É esse cara aqui. É assim que faz. Simples assim, não tem segredos.
Então, para dar um exemplo aqui, ó, vamos cifrar a letra C com o texto claro com a chave K igual a 3. Então, ó, eu tenho a letra C, que tem um valor 3, né, com a chave 3. Então, ó, vou cifrar, função de criptografia. Quando ele vai cifrar, ele soma. Então, vai ficar 3 mais 3 dá 6. Qual que é o caractere 6? É o F, certo? Simples assim. Problema. Ah, aqui tem um outro exemplo, né? Então, digamos que eu tenho aqui um texto claro em inglês aqui. Meet me after the toga party. Quer dizer, na verdade, encontre-me depois da festa de formatura, né? Então, teremos o texto cifrado aqui embaixo. Então, por exemplo, eu apliquei uma chave aqui, eu vou ter como texto cifrado isso aqui, ó, essa sequência aqui, ó. Mas tem um detalhe aqui. Se vocês observarem, eu não desloco a posição desse cara. Então, por exemplo, aqui ó, tem dois E's, ele aparece dois H's. Então, tudo que tem E aqui, ó, ele vai aparecer H. Tudo que tem A, ele vai aparecer D. Então, eu não desloco a posição. Isso me gera uma falha de segurança aqui que a gente já vai analisar. Tá? Então, eu tenho o texto claro, tenho o texto cifrado aqui, e o que acontece? Se eu estou considerando apenas um alfabeto, eu tenho 25 chaves possíveis. Então eu posso vir aqui, né, e começar a aplicar. Se eu usar a chave 1, eu tenho o texto cifrado desse cara aqui, essa maçaroca aqui. Se eu aplicar a chave 1, o que acontece? Ah, vai virar isso aqui. Se eu aplicar a chave 2, vai virar isso aqui. Se eu aplicar a chave 3, vai virar isso aqui. Opa, isso aqui parece com alguma coisa escrita mesmo. Se eu aplicar a chave 4, vai virar isso aqui, e assim por diante. Então o que acontece? Depois que eu aplicar todas as chaves, eu posso olhar o texto aqui e ver, não, mas esses outros aqui não parecem uma mensagem, o que parece realmente uma mensagem é esse cara aqui. E eu acabo descobrindo ali sem querer, né, ou intencionalmente ali, quebrando a minha chave de criptografia, quebrando o algoritmo de criptografia. Então ela é uma criptografia bem fraca, né? O alfabeto é somente um, eu posso ficar testando até descobrir. Então, esse teste, né, incansável, a gente chama de, esse teste tentativa e erro, né, chama de brute force, né? Ou seja, tentativa e erro é força bruta, tu vai tentar todas as combinações possíveis. Né? No caso aqui, eu tenho poucas combinações. No caso de um computador, a quantidade de combinação que pode existir pode, na verdade, inviabilizar o tempo. Ah, não, para você testar todas as combinações possíveis de uma chave de criptografia, sei lá, de 1024 bits, pode ser que, dependendo do computador, você demore 10 anos processando. Aí vai depender, aquela informação é válida depois de 10 anos? Se for, pode deixar processando. Se não for, né, for uma informação que é temporal, digamos assim, ó, é uma informação que ela é válida por, sei lá, 1 hora, depois não vale mais. Por exemplo, a senha do cartão de crédito. Então não vai adiantar. Então o que acontece? Aquele tempo que você vai exigido para decriptografar a mensagem, ele acaba sendo inviabilizando, né, a utilização desse tipo de ataque de força bruta. Né? Vamos continuar aqui, então. A cifra de César, a gente pode aplicar aqui o que a gente chama de criptoanálise. Né? Então, a cifra de César é considerada uma cifra de substituição monoalfabética, só tem um alfabeto para trabalhar com ela. Ou seja, cada letra do texto em claro é mapeado para alguma letra correspondente no mesmo alfabeto. Né? Então, eu posso fazer algumas análises. Como lá o texto estava em inglês, né? Então eu tenho algumas análises. Em português também tem, em qualquer outro idioma vai ter, tá? Então, por exemplo, no inglês, a letra E é a mais comum de todas, né? Seguidas pelo T, pelo O, pelo A, pelo N e pelo I. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um teste aqui. Quando eu posso vir aqui, ó, eu vou olhar aqui, né? E eu vou procurar. Primeira, qual que é o caractere que mais aparece nessa mensagem cifrada? É o H. Então, eu posso assumir que o H é o E e chutar uma chave e tentar aplicar ela para ver se eu tenho um resultado. Quando eu aplico aqui, eu assumo que o H é o E, né? Então, se eu assumir que o H é o E, eu posso voltar aqui, ó. Então, eu vou assumir que o H é meu E. Então, eu vou chutar uma chave de, vamos lá, 1, 2, 3. Eu vou chutar a chave K igual a 3. Quando ele chutar a chave K igual a 3, o que ele vai ter aqui, ó? Chave igual a 3, ele vai ter esse resultado aqui, ó. Ele vai aplicar a chave para todos os outros. Então isso é uma criptoanálise. Ele olhou qual que era que, estatisticamente, qual que aparece mais e tentou utilizar aquilo ali. Isso evita com que, na verdade, ele comece a testar todas as chaves. Ele vai, então, analisar o que tem aqui na cifra, ver estatisticamente o que aparece aqui e chutar uma chave mais próxima. Então, vocês podem ver que, utilizando esse teste aqui, ó, eu já chutei a chave exata, ou seja, eu nem ia ter que testar todas as combinações. No computador é a mesma coisa, tá, pessoal? Então,
Às vezes o pessoal não chuta todas as chaves e diminui significativamente aí o tempo de teste das chaves, esse brute force. Né? Brute force mais inteligente, ele analisa a cifra e faz alguns testes específicos. Né? Então, eu posso também analisar o que a gente chama de digrama, são as combinações. Como eu não desloco esses caras do lugar, né? Eu posso analisar o digrama. Por exemplo, no inglês, o TH é algo bem comum. Então, vamos ver se eu tenho aqui, ó, o TH. Então, ó, TH, então eu posso procurar todos os digramas, toda vez que aparece o WK, WK, né? Então eu posso analisar dessa forma. Ou os trigramas, no caso T e NG. No caso do português, se eu não me engano, o caractere que mais aparece na língua portuguesa é o A, alguma coisa assim. Mas essas estatísticas a gente pode olhar. Outras regras também que a gente pode ver, vogais e consoantes, né? A questão das regras gramaticais, né? Mas tem um detalhe. Deixa eu voltar aqui, né? Se a linguagem em texto claro ela for conhecida, então a saída de texto cifrado pode não ser facilmente reconhecível, né? Se ela não for, desculpa, se a linguagem de texto claro não for conhecida, então a saída em texto claro pode não ser reconhecida facilmente. Então, digamos que seja isso aqui. Só que eu não escrevi a mensagem de texto claro em inglês. Aqui vocês sabem que está em inglês, então vocês vão procurar algo parecido com o inglês aqui. Mas se vocês não sabem qual que é a linguagem que foi utilizada para comunicar aqui dentro, para gerar essa mensagem, aí, digamos que tenha sido escrito em alemão. Às vezes isso aqui não tem nada a ver. Então, às vezes vai ser, sei lá, um outro caractere, um outro conjunto de caractere, né? Então, isso que a gente tem que observar. Se você sabe qual que é a mensagem em texto claro, qual que é a língua da mensagem em texto claro que foi utilizada, é uma coisa. Agora, se você não sabe, né, aí é diferente. Uma coisa que acontecia na guerra do Vietnã, por exemplo, os americanos, eles contrataram não, né? Convocaram diversos índios de aldeias bem do interior, né? Porque não existia criptografia na comunicação na época, né? Então o que, que eles fizeram? Eles contrataram índios de aldeias bem específicas do interior dos Estados Unidos, né? E esses índios eram os soldados que utilizavam aquelas mochilas de rádio, porque eles falavam nessa língua, né? Dessa aldeia, que provavelmente os Vietcongs não saberiam interpretar. Né? Então, assim, às vezes o Vietcong sabia inglês, então se eles falassem inglês no rádio, eles iam entender. Agora, se falasse aquela língua da aldeia lá do interior dos Estados Unidos, dificilmente eles iam descobrir. Então, o que acontece? Não existia criptografia, mas eles falavam em uma língua diferente, né? Então, era a maneira de garantir a segurança no rádio, né? No computador, a gente pode utilizar outras coisas, né? A gente pode utilizar, então, por exemplo, codificação Huffman, que faz uma mistura aqui do padrão de bit, por exemplo, de caractere que a gente pode utilizar. É um exemplo. Né? Seguindo nessa mesma linha, a gente tem outras cifras, né? Por exemplo, a cifra de Vigenère. A cifra de César a gente chama de monoalfabética. A de Vigenère, para tentar resolver esse problema, ele criou múltiplos alfabetos que podem ser utilizados para criptografar e decriptografar a mensagem. Então a gente chama ela de uma cifra de substituição polialfabética. É uma maneira de melhorar a segurança ali quando comparado com as cifras monoalfabéticas, como a de César, por exemplo. Então ela aumenta a segurança a partir da utilização aqui de múltiplos alfabetos. Né? Dessa forma, aí, a criptoanálise ela começa a se tornar complexa, né? Aquela brincadeira que a gente fez ali de analisar isso aqui, ó, esses digramas, já começa a ficar complicado, né? Então fica um pouquinho mais difícil. Deixa eu voltar aqui. Utiliza aqui então a chave para escolher o alfabeto que é utilizado em cada letra. Então a cada letra ela pode alterar o alfabeto, certo? Então, por exemplo, ela possui uma chave para múltiplas letras. Então tem uma chave aqui para a letra A, para a primeira letra, para a segunda letra. Então cada letra tem sua respectiva chave, né? E a chave deve possuir exatamente o mesmo tamanho da mensagem em texto claro. Isso aqui é digamos aqui, uma limitação. Então, por exemplo, se eu tenho uma mensagem com 30 caracteres, a minha chave de criptografia também deve ter 30 caracteres. Isso é a parte ruim, né? Porque o que acontece? Eu sei que a chave é daquele tamanho já. Então, quando você recebe uma mensagem, você sabe que ela é polialfabética, no caso de Vigenère, você sabe que a chave de criptografia já vai ter 30 caracteres. Se a cifra tem 30 caracteres, tem 30 caracteres. No caso do César, ali era um número só, né? Então, aqui esse é um problema, né? É utilizada também uma tabela que a gente chama de grelha de Vigenère, né? Para realizar a cifragem e decifragem dessa mensagem. Para cada letra,
da chave, né? K é escolhido um alfabeto diferente da grelha. Então, como é que vai ficar? Então, eu tenho aqui minha coluna, né? Minha linha de textos claros, minha coluna de letras da chave, né? E eu tenho aqui um alfabeto diferente. Então, conforme eu tenho aqui o texto claro, digamos aqui, eu tenho o texto, no texto claro eu tenho o A, né? E eu uso a chave 1. Então, a chave 1 é A. Então, vai virar A mesmo. Agora, se eu usar a chave 2 no A, vai virar B. Se eu usar a chave 3 no C, no A, vai virar C. Mas e agora se eu usar a chave 3 no B? Já não vai virar A, B, C, vai virar D. Então, ou seja, dependendo do caractere, aqui ó, pode ter o mesmo caractere, com chaves diferentes, vai resultar em caracteres diferentes. Então, aquela regra da análise criptoanálise de digramas, trigramas, ela já começa a ficar complexa. Então, como é que vai ficar, mas na prática, essa cifra, né? Então, por exemplo, eu tenho a mensagem de texto claro, atacar base sul, e eu crio uma chave de criptografia chamada limão, limão, limão. Aqui, na verdade, não terminou, né? Porque ela tem que estar exatamente o mesmo tamanho. Se eu aplicar essa chave nessa mensagem de texto claro, eu vou ter como texto cifrado esse cara aqui, ó. Essa maçaroca. Como é que eu obtive isso aqui? Utilizando esse algoritmo aqui, ó. Então é a mesma coisa, matemática, né? Então agora, na verdade, se vocês observarem, ele é a mesma equação, né? Da cifra de César. A única diferença é que ela tem um índice agora, esse i aqui, ó. Por quê? Porque esse i, na verdade, quer dizer qual que é o caractere. Então, ó. Então vamos lá. Então, a mensagem de texto claro para o caractere. Começa pelo caractere 1. Então, quem que é o caractere 1? É o A. Eu vou aplicar a chave de criptografia, né? E a chave de criptografia na posição 1, né? Então o I aqui é 1 para todo mundo. Então o M na posição 1, que é o A, vai utilizar a criptografia com a chave na posição 1. A chave na posição 1 é L. Então A, utilizando a chave L, vai ter como resultado, né, no meu texto cifrado, na posição 1, o L. Por que isso aqui? Vamos lá. Então, o A, utilizando L, vai ter como resultado L. É isso que eu tenho aqui, na posição 1. Agora vamos para o segundo. Então, o T, né, ou seja, é meu M aqui, né? O T na posição 2, esse cara aqui, né? Vai utilizar a chave de criptografia na posição 2. Quem é que está na posição 2? O I. Então, o T, utilizando a chave I, vai resultar na minha mensagem cifrada, na posição 2, no B. Vamos ver aqui. Então, ó, o T, utilizando o I, onde é que está o I aqui? O I está aqui, ó, no T, lá em cima, ó. O T, utilizando o I, vai resultar em B. Ó, que é o B que tem aqui embaixo. Então, é assim eu faço para cada caractere que eu vou analisando. E a mesma coisa eu faço para decriptografar, só que em vez de somar, eu diminuo o valor, né? E eu vou retornando então os valores. Então, a única diferença que agora é que você vai fazer a mesma coisa que tu fez para todo o algoritmo lá da cifra de César, tu vai fazer para cada caractere aqui agora, para deslocar ele, né? Outros modelos de cifras que a gente tem aqui, implementação de criptografia, de rail fence, que a gente chama de cerca, né? Aqui o que ele faz? A mensagem de texto claro é escrita no formato de uma cerca de múltiplos níveis. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 níveis. E eu vou escrevendo ela de cima para baixo, eu vou fazendo zigue-zague aqui. Depois, né, a cifra é obtida pelo agrupamento horizontal dessas linhas, né? Então, o que eu faço? Eu pego aqui, então, fiz essa escrita toda aqui e agora eu tenho aqui o agrupamento horizontal das linhas. Então, ó, A, E, A, C. Então, a primeira parte é A, E, A, C. A segunda parte é T, R, M, O, M, E, E. Então, eu tenho aqui outro pedaço aqui. Eu junto elas, eu tenho a minha cifra aqui, né? A decriptografia corre através da informação de quantos níveis eu tenho. Então, eu vou pegar essa tripa toda aqui e vou escrever ela em múltiplos níveis. E eu obtenho o resultado de volta aqui. Outro exemplo aqui é a cifra de rota, né? Então ela faz o quê? Nesse caso aqui, a mensagem é escrita numa forma pré-definida. E eu vou definir. A minha chave de criptografia, na verdade, é dizer como é que eu escrevo a rota. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, espiral para o interior, iniciando pelo canto esquerdo inferior. Então, iniciando pelo canto esquerdo inferior, eu vou espiral para o interior. Então, eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever a minha mensagem assim. Depois, como é que eu gero a cifra? Eu pego os níveis, ó, as linhas, ó, e eu gero, então, ó,
gero, ou as minhas colunas, né? E gero minhas cifras. E eu faço, na verdade, a junção da cifra. A decifragem ocorre pelo processo inverso. Uma outra brincadeira também que é interessante é a transposição de colunas aqui. Nesse mensagem aqui, nesse modelo aqui de cifragem, né, a mensagem em texto claro é escrita linha a linha. Então vocês podem ver que aqui, na verdade, eu já não estou mais substituindo o caractere, eu estou deslocando o caractere. Então, deixa eu voltar aqui para transposição de coluna. Então, a chave ela deve ter o número igual de letras igual ao número de colunas das mensagens. Então, digamos aqui, a mensagem de texto claro é: este é um exemplo. Então, o que eu vou escrever aqui? Ó? Este é um exemplo. E daí eu vou preencher de caractere aqui aleatório que eu tenho, que eu quero. Só para completar o tamanho da chave. Então, o que acontece? Eu tirei uma chave chamada limão. Chave limão quer dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Digamos que a minha chave é limão, eu defini a chave e eu tenho 5 colunas. Então eu vou escrever a minha mensagem baseada em 5 colunas. Então eu vou escrever lá limão, que é a minha chave, né? Vou escrever as 5 colunas, né? Vou escrever ela aqui dentro dessas 5 colunas, sobrou espaço eu vou completando com caracteres aleatórios até fechar esse bloco. A minha chave limão, ela tem, então, eu vou aplicar um número para cada um desses caracteres que estão ali. Então, por exemplo, o A é 1. Qual que é o segundo ali? Então, B eu não tenho, A, B, C, D, E, F, G, H, I. O I vai ser o 2, F, G, H, I, J, K, L. L vai ser o 3. Então, eu vou botar um número para cada um desses caras aqui. Então, ó, vocês viram que eu apliquei a chave e o número ficou 3, 2, 4, 1, 5. Como é que eu obtenho a cifra? Eu escrevi a mensagem corrente aqui, ó, linha a linha, e depois completei com caracteres aleatórios. Como é que eu crio a cifra? Na verdade, eu ordeno os números agora. Então, eu transformo eles em 1, 2, 3, 4, 5 e pego, né, as minhas colunas. Então, eu peguei essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui e criei aqui, né, minhas tripinhas aqui, digamos assim, né. MP com 5 colunas. E depois eu posso transformar isso aqui de volta. Como é que eu transformo? Pegando esse cara aqui, né? Se eu sei qual é a chave, eu aplico a chave e eu reordeno ela de volta na chave, né? Utilizando a chave. Então, o que acontece? A pessoa que vai receber essa tripa aqui, ela vai pegar esses caras aqui, vai montar tudo de novo aqui. Você tem aqui. Vai pegar a chave limão, vai aplicar a chave limão aqui de volta, né? E vai ver que, na verdade, esse cara aqui é o A do meu limão. Eu vou ter que então deslocar ele para cá, eu vou ter que reorganizar de forma que eu tenha de volta esse cara aqui, né? Então eu desloco as colunas de forma que eu desloco os caracteres aqui para que eu possa reorganizar e obter o caractere de volta. Dos conceitos de criptografia, a gente normalmente trabalha com confusão e difusão, né? Disse que a substituição acrescenta confusão à informação. Então, aquela cifra de César, que substitui caractere por outro, que disfarça, ela acrescenta confusão. A transposição, que é isso aqui que eu estava mostrando para vocês, que você desloca, pode ver que eu não mudei o caractere, só mudei ele de posição. A transposição, ela acrescenta difusão à informação. A confusão, ela torna a relação entre a chave K e um texto cifrado mais complexa, de modo que seja difícil para o criptoanalista aqui deduzir qual que seria a propriedade da chave a partir do texto cifrado. A difusão, ela embaralha o texto em claro, né, para que qualquer redundância seja eliminada. Por exemplo, aquelas análises de digramas, trigramas, seja eliminada do texto cifrado, né? E tem também o resultado que a gente faz o merging desses dois caras. Então eu posso gerar uma confusão e uma difusão, que seria o ideal, né? Então que a maioria dos algoritmos de criptografia efetivamente faz. Certo, pessoal? Aí a próxima aula, né, eu vou entrar na parte de criptografia efetivamente simétrica, criptografia computacional. Essa aula eu vou terminar aqui com a parte da criptografia pré-computacional, com os conceitos básicos de criptografia, certo? Vou terminar aqui na parte de confusão e difusão. A próxima aula a gente entra aqui na parte da criptografia computacional e daí sim a gente vai falar sobre criptografia simétrica e assimétrica. Um abraço.